Pessoal, há uns tempos eu fiz um vídeo sobre a maneira mais fácil de investir enquanto estratégia. Qual era a estratégia mais simples? E eu dei aqui alguns exemplos, por exemplo, de ETFs que vocês podiam comprar só para explicar a estratégia, mas os exemplos que eu dei, a verdade é que algumas corretoras não estão disponíveis em Portugal, apenas como CFDs. E eu, como não gosto de investir em CFDs, o que é que eu decidi fazer? O mesmo vídeo, só que com exemplos daquilo que vocês realmente podem comprar em Portugal, nas corretoras que estão em Portugal, para vocês não terem a menor dúvida. Agora, vocês já sabem, isto não é um aconselhamento financeiro. Bora lá então ver agora o vídeo, mas com novos ETFs. E ainda antes de começarmos com o vídeo, pessoal, não se esqueçam de uma coisa, dia 10 de maio eu vou estar no meu Arena, no XTB Investing Day, para falar sobre investimentos. Está o link em baixo para vocês poderem inscrever, apareçam por lá. Pessoal, quando começamos a investir, nós queremos mais dinheiro para termos mais coisas, para termos mais liberdade para escolher certas coisas, porque muitas das nossas decisões são obviamente baseadas no quanto é que eu posso gastar com aquela decisão. E a juntar a isto também queremos ter mais tempo. Com mais dinheiro, queremos ter mais tempo. Esta é a ideia base. O que não faz sentido, obviamente, é nós termos que abdicar do nosso tempo todo e da nossa felicidade para pôr milhares e milhares e milhares de horas de estudo e de atenção a tudo o que é mercados e por aí fora, para depois tentarmos atingir uma liberdade financeira em que o objetivo principal é termos mais tempo. Qual é que é o principal objetivo deste vídeo, pessoal? É que muitas vezes não vale a pena nós perdermos assim tanto tempo para começar a investir. Existem formas simples de se começar a investir. Começar-se a ganhar algum dinheiro, começar a melhorar o nosso portfólio, obviamente no mercado sempre volátil, onde existem sempre riscos, mas lá está. Às vezes, numa fase inicial, tu sabes pouco, mas aquilo que sabes, o pouco que sabes, numa boa estratégia, é o suficiente para tu começares a tua rampa de lançamento. E depois, obviamente, quanto mais dinheiro tiveres, mais fácil é, em teoria, não quer dizer que aconteça, mas mais fácil é tu criares mais dinheiro. Porque dinheiro, a longo prazo, gera dinheiro quando as coisas são bem feitas. E não te esqueças que, em bolsa, passar de 1 euro para 10 é o mesmo esforço que é passar de 1000 para 10.000 ou de 100.000 para 1 milhão. 100.000, 1 milhão, 1 euro, 10. É exatamente a mesma cena, é multiplicar por 10 em bolsa. Então, Luís, no que é que eu tenho que investir sem ter de saber tudo? E obviamente que ninguém sabe tudo. E então isto traduz-se na pergunta que é: qual é a estratégia mais simples de investimento? Mais simples, não quer dizer que seja a melhor, não quer dizer que seja 100% eficaz, isso não existe, mas qual é a mais simples? Olhando, obviamente, para estatísticas, mas também percebendo que tipo de investidor é que tu és. És diferente de mim, és diferente da outra pessoa que também está a ver este vídeo. Pessoal, eu não sou um conselheiro financeiro. Aquilo que eu vos vou dizer hoje, vocês não têm que seguir à risca. No limite não seguem nada. É para tentarem aprender, serem críticos e perceberem se isto faz sentido para vocês ou não e adaptarem à carteira que vocês têm, à vida que vocês têm, ao objetivo que vocês têm, à idade e ao risco. Tudo isto é muito importante. Na verdade, aquilo que se costuma dizer é muito simples. Se tu queres ter uma estratégia simples de investimento, mas te dê bom retorno ao longo do tempo, que estatisticamente te assegura algum retorno a longo prazo, a forma mais fácil de te vender a ideia do investimento é: tens aqui meia dúzia de ETFs, tu compras estes ETFs e deixas a longo prazo. Porquê? Porque não há ninguém no mundo, nem eu, nem Warren Buffett, ninguém que saiba se o mercado vai subir ou se vai descer no próximo dia, na próxima hora, no próximo minuto. Mas aquilo que a estatística nos diz, e que não quer dizer que se repita, mas o que a estatística nos diz é que certos ETFs, certas economias, certos setores de investimento e de negócio, se tu investires a longo prazo, a tendência é de subida. Aquilo que a matemática nos diz de forma crua e dura é que qualquer pessoa que tenha investido para aí 20 anos no S&P 500, comprou, esperou 20 anos, independentemente da altura em que foi, comprou, esperou 20 anos, teve lucro. Não há ninguém que possa dizer: investi 20 anos em S&P 500, nunca mexi nada, não comprei, não vendi, foi só aquela vez, pum, esperei 20 anos, tive prejuízo. Não existe. O que não quer dizer que isto se mantenha, mas estatisticamente, em princípio, mantém-se. E então, nós apostamos nestas coisas. Era o mesmo que agora estarmos num jogo de futebol e há um penalti e posso marcar o eu ou o Cristiano Ronaldo. Tu vais escolher o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo aqui são os bons ETFs e eu sou os maus ETFs. Estás a perceber o exemplo? Tu tens que ver onde é que deves investir e depois é esperar. O Cristiano Ronaldo, na primeira vez, ele até podia falhar o penalti e eu acertar. Mas a longo prazo, depois de marcarmos os dois sem penaltis, o Cristiano Ronaldo, quase de certeza absoluta, ou neste caso, de certeza absoluta, que teria
mais retorno do que eu, teria mais golos marcados. Claro que eu estou aqui a utilizar uma metáfora que não tem nada a ver, porque em termos de mercado existem, obviamente, N coisas exteriores, como por exemplo, as tarifas, a política, o que quer que seja. O objetivo não é este, o objetivo é ver estratégias hoje. E então, aquilo que para mim faz sentido enquanto estratégia simples, tem aqui algumas regras. Primeira regra, ser consistente. Pessoal, não é comprar agora, esperar 20 anos e esperar um milagre. Não, é ir comprando. Investires todos os meses, pondo dinheiro todos os meses. Pá. Se há meses que tu consegues pôr mais, perfeito. Se há meses que consegues pôr menos, é a vida, acontece. Mas ir pondo, ir comprando. E lá está, dentro da estratégia mais simples, que eu não estou a dizer que é melhor, atenção, dentro da estratégia mais simples, no limite tu nem olhas ao preço. Tu vais, por e simplesmente, comprando. Todos os meses poupas 50 euros, 20 euros, 100 euros, o que for, e investes. E vais esperando. Ao fim de 20 anos, estatisticamente, deverás ter lucro. Ser consistente, compra todos os meses. Nunca vendas. A ideia é esta. A parte do não vender é extremamente complicado. Porquê? Porque tu não fazes a mínima ideia quais é que vão ser as tuas dificuldades financeiras durante os próximos 20 anos e não sabes que tens que ir lá buscar dinheiro, e se calhar vai haver uma vez ou outra terás que ir lá. A mim já me aconteceu. De repente acontece um problema de saúde, tens que resolver, não há dinheiro, tens que meter tu, vais buscar aonde? Vais buscar aos investimentos. As coisas acontecem. Na realidade voltas quase à casa de partida e voltas a fazer a tua corrida de investimento. Mas o ideal é tu nunca venderes. Isto, uma vez mais volto a dizer, para a estratégia mais simples, nunca vendes. Continuas só. E então o que é que compras? Compras ETFs. Uma vez mais, na estratégia mais simples. Não quer dizer que seja melhor, mas é mais simples. E então, quais ETFs? Pessoal, depende aqui de várias coisas. Eu acho, sinceramente, que um bom portfólio que queira ser simples, para a pessoa não ter que pensar em nada, a pessoa simplesmente faz um portfólio, deve ter 3 grupos. No primeiro grupo, tu tens de escolher entre o mundo inteiro ou SP500, vamos supor. E aqui uma porcentagem, vamos supor que é 33% do teu portfólio vai ser para um destes ETFs, ou no limite para os 2, mas vá, para um. Tu podes escolher entre um mundial. Aqui uma boa escolha pode ser o da Vanguard, o VWCE, e vocês não se esqueçam, comprem sempre em euros acumulativos. São ações de todo o mercado que existem, estamos a falar de mais de 4.000 empresas neste ETF. Tem comissões super baratas e o retorno que teve nos últimos 10 ou 20 anos foi para aí de 10% ao ano. Eu estou só a mostrar-vos qual é que é a ideia, não tem que ser exatamente este. Estou a mostrar-vos este porque é, muito conhecido, 10% de retorno ao ano em média e é para o mundo inteiro. Mas pode ser outro para o mundo inteiro. Tem é que ter boa liquidez, comissões baixas, essas coisinhas todas. Vocês não têm que comprar exatamente este. Pessoal, o que é que temos? Temos isto. Temos este crescimento nos últimos anos e com isto vocês têm logo uma parte do portfólio, vamos supor 33%, aqui para todas as grandes empresas do mundo. Se quiserem pôr SP500, tem por exemplo aqui o do Amundi, SP500 acumulativo euro, não se esqueçam que esta parte é sempre muito importante, a parte do acumulativo e o euro dá jeito. E uma vez mais o que é que temos? Temos um gráfico extremamente parecido, muito cá em baixo, em 2010 e sempre a disparar. E então, de repente, tens uma porcentagem do teu portfólio, vamos pôr um terço, que é ou o mundo ou o SP500. Aqui depende, obviamente, tu com o mundo tens menos risco porque estás não a olhar para um mercado, não estás a olhar para uma nação, digamos assim, não estás a olhar só para os Estados Unidos, estás a olhar para o mundo inteiro. No entanto, o SP500 tem uma média ligeiramente mais alta do que o mundo inteiro. Se calhar mais a rondar os 11% do que os 10%. Faz muita diferença para o risco. Se calhar mais vale ter um do mundo inteiro. É provável. Depois, a seguir, tu queres algo tecnológico porque o mundo é tecnológico. Então vamos supor que um terço do teu portfólio será Nasdaq. Podes ir aqui a este, ou EQQQ, e eu estou a utilizar aqui uma versão europeia, uma vez mais, euro acumulativo, mas aqui estás uma vez mais a focar-te nas 100 maiores empresas tecnológicas americanas. Se quiseres uma coisa, uma vez mais, um bocadinho diferente de um ponto de vista de risco, então vamos fazer uma escolha como fizemos no primeiro. Primeiro grupo que eu vos disse, mundo ou SP500. Agora, se quiseres uma coisa mais do mundo, tens o SPFT, aqui é para todo o mundo, mas atenção com a questão do todo o mundo. Na realidade, o que tu tens aqui mais, tu tens é mais empresas, não vão ser só 100. E uma vez mais pode ser outro ETF qualquer. O que é importante é tu perceberes que quase todos os grandes ETFs de tecnologia têm qualquer coisa a rondar entre os 80% e os 85% do seu portfólio empresas americanas. E os outros 20%, 15% a 20% são principalmente empresas japonesas, algumas europeias e uma ou outra ali mais a rondar a China e não mais do que isso. Tens uma da Austrália, uma do Canadá, mas na grande maioria, aqui quando estamos a falar de ETFs de tecnologia,
A única diferença entre o Nasdaq puro e duro e um destes é a parte de tu teres ou 100 empresas ou um bocadinho mais, e para além de teres um bocadinho mais, para aí 15 a 20% é fora dos Estados Unidos. E então, neste momento já temos dois grupos. O primeiro grupo que foi mundo inteiro ou SP500, escolhes um dos dois. Um segundo grupo que é tecnologia, Nasdaq ou algo parecido, que vai ter uma boa parte ou quase a totalidade do Nasdaq, mais o resto. Não esquecer, por exemplo, que o Nasdaq nos últimos anos deu ali mais ou menos 15%, quando estamos a falar de um ETF aqui do mundo inteiro a nível de tecnologia, baixa para aí para 12, 13. Mas lá está, o risco também é obviamente diferente. Depois, podes querer ter uma parte do teu portfólio focada em dividendos, sendo que aqui, pessoal, é sempre muito importante nós sabermos que empresas que dão mais do que 6, 7% de dividendos ao ano, alguma coisa não está bem, é demasiado. Por isso, uma vez mais, ETFs consigam gerir bem esta parte, é excelente. Aqui não estamos a olhar tanto para a rentabilidade, estamos a olhar mais para a rentabilidade juntamente com os dividendos. Podes ir ainda para um ETF da Amundi, que tem excelentes dividendos. Aqui a questão, uma vez mais, para mim pessoal, é euro e acumulativo. Existem excelentes ETFs de dividendos, mas são dividendos distributivos. E para mim isso não faz sentido. Porque nesta estratégia do simples é ir comprando e deixar ficar e não nos preocuparmos com o resto. Aqui o que é que temos? Aqui temos às vezes ETFs que têm um bocadinho mais de empresas, ETFs que vão desde as 200, 300, 400 empresas no mesmo ETF. Em alguns casos com um dividendo mais baixo, em alguns casos também com uma rentabilidade mais baixa. Mas a ideia, pessoal, não é tanto dizer-vos aqui quais é que são os ETFs, porque não é para vocês comprarem exatamente o que eu estou a dizer, é para vocês simplesmente perceberem que uma das formas mais fáceis de investir e não nos preocuparmos é isto, a longo prazo. Ir comprando de forma consistente, não vender. Ter uma porcentagem do portfólio para ou o mercado americano SP500 ou o mundo inteiro, ter uma parte do portfólio para tecnologia, uma vez mais, ou só americano ou o mundo inteiro, tendo em conta que no mundo inteiro não vais conseguir fugir muito daqui, porque os melhores ETFs do mundo inteiro continuam a ter 85, 86% de empresas americanas no seu portfólio, e depois teres uma parte que é dividendos. A percentagem de cada um destes grupos depende de ti, tu podes pôr aquilo exatamente igual, 3, 33, 34, tanto faz. Ou podes pensar de outra forma, pôr um bocadinho menos dividendos, se calhar pões só 20% em dividendos e metes 40% nos outros. Esta é a melhor estratégia? Não, não é. A melhor estratégia, obviamente, é tu estares mais atento, é veres mais coisas, é saberes mais, é em vez de apostares em 4.000 empresas mundiais, se calhar apostas em 20, 30 ou 40 daquelas que tu dominas e dominas o cenário, é tudo aquilo que eu tenho falado no canal. Mas isso não é o simples. O simples é isto. Vais comprando, vais mantendo, não vendes, divides o teu portfólio em 2, 3 áreas. Isto para mim é o mais simples. Pode haver outras estratégias ainda mais simples do que esta. Mas para mim, mais simples do que isto, não há, pessoal. Eu mostrei-vos tudo isto nos gráficos da XTB, que é o patrocinador de hoje. Eu agradeço imenso à XTB por ter patrocinado este vídeo. E já agora, não te esqueças, no dia 10 de maio vou estar no evento da XTB em Lisboa a falar sobre investimentos em inteligência artificial. Eu deixo o link em baixo para tu te poderes inscrever. Passa por lá ou vê online. Acho que podes aprender muita coisa. Vai lá estar mesmo muita gente. É um dia inteiro de pessoas a falarem sobre investimentos nas mais diferentes áreas. E lá está, se te inscreveres com o link da XTB, obviamente eu também agradeço. Só não te esqueças é de uma coisa. A consistência é importante. O longo prazo é importante. Existe sempre risco. Por isso, com calma. Pessoal, espero ter ajudado. Um grande abraço. Até à próxima.